Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui assistindo a mais um vídeo. Veja, tem um texto aqui de Silvio Coerite na internet que eu achei muito interessante, né? Eu coloquei o título: Eu odiava rodinhas de violão, mas não sabia. Sobre quem é da geração década de 90 sabe muito bem, né? Que na época era algo bem, como é que eu diria? Era algo bem popular essa questão das rodinhas de violão, né? Na época. Até porque era uma geração onde os jovens não tínhamos celular, né? A internet ainda estava começando, ou seja, então era uma forma pela qual os jovens se interagiam, né? Até porque antes tinha muito mais contato pessoal do que hoje. Hoje tudo é pela internet, você conversa com alguém pela internet, se mantém uma amizade com alguém pela internet, enfim, tem, sei lá, colegas conhecidos, né, até mesmo parentes que você fala já tem anos, mas só pela internet, na verdade? Então, através desse panorama da internet. Isso é ruim, mas não vou entrar nesses detalhes aqui nesse momento, não. Mas de fato era. Só que o que eu coloquei o título desse vídeo assim, porque o que muitos não sabiam, até eu na época, é que aquilo gera uma transição, gera uma tipo uma revolução da juventude na época, porque agora os jovens já saíam, né? Já chegavam tarde em casa, não tão tarde, mas já chegavam tarde, e as meninas ficavam paquerando os caras na época. Claro que a promiscuidade também não era tão alta assim, mas já estava na transição, né? O cara mais do pedaço ali da hora, né? Fazia mesmo, só beijar mesmo algumas meninas, né? Não tinha essa promiscuidade alta como tem hoje. Claro que um outro, obviamente que sim, mas enfim, todo modo as mulheres ali já mostrando também a sua queda pelo cara do pedaço, daquele que está beijando todas, e elas ficavam afim de um só cara, enquanto o outro ali tentava tocar um violão, uma música romântica, para conquistar algum e não dava em nada, enquanto que aquela ali, que ele estava tentando paquerar alguma coisa assim, estava na verdade afim do outro cara que já saiu os comentários aí que o cara já beijou a coleguinha dela, já beijou três, já beijou quatro, enfim, era isso. E eu estou dizendo que é uma transição porque se você for analisar, eu já participei de rodízio de violão. As músicas eram sempre as mesmas, música de rebelde, música de jovem, né? De jovem que tá querendo viver a vida. Essa é a questão, infelizmente, você não via uma música intelectual, alguém dedilhar uma música, alguém cantar uma música clássica nas rodízios de violão, você não via isso, né? Esse Silvio Coerite, ele até citou aqui o número das músicas, né, que ele não aguentava mais né, na época, que era de lista proibida para ele. E realmente, aqui tem um que é Garotos, que ele diz que é música para mulher cantar e mexer o pescoço que nem um idiota. Morena Tropicana, né, tocada em bares para meia idade, que é um porre. Cássia L, né, em hipótese alguma, principalmente aquela mais famosa, quem sabe ainda eu sou a garotinha, nossa, terrível. Legião Urbana, que é uma banda simplesmente intragável. Engraçado que Legião Urbana, esses caras gostavam muito de tocar, assim como tocavam Raul, né, no luau ou em rodinhas mesmo de violão. E os caras, sei lá, como se eles quisessem passar a ideia de que Legião Urbana era uma banda muito inteligente, que Renato Russo era muito inteligente. É um negócio nojento, né? É algo assim que te dá náusea, velho. Essa é a verdade. Só que na época é só isso que os jovens estavam tocando, e você era jovem também ficava ali tentando, você não sabia se expressar, o que dizer. Eu, na verdade, eu sempre fui tímido, né? Então na época ainda mais, é claro, né? E também não lia na época, lia pouquíssimo, então já sabe, né? Quando não lê você é burro, você não tem nem como se expressar para dizer que aquilo realmente é intragável. Mas enfim, tocavam Rapa, tocavam Charlie Brown Jr., né? Com aquela modinha de merda de skate, né? Tocavam Skank, Paralamas, Barão Vermelho, Pais e Filhos. Nossa, isso aí é algo de dar náusea, né? É o que mais tocava em rodinha de violão. Tocava o Djavan, ele disse que esse cara é simplesmente um porre. Tocava o Engenheiros do Havaí, Armandinho, Wonderwall, né? Que país é esse? E aí os jovenzinhos metidos apolitizados que no meio da música gritam, é a porra do Brasil. É um negócio assim que dá náusea, é um negócio... Bob Marley, né? E obviamente quando começava a tocar, os baseados começavam a voar pro alto, né? Mas enfim,
que inclusive, deixa eu ver aqui, Chico Buarque, né? É, aquela lá do Capitalismo Selvagem, Eduardo e Mônica, só coisa que dá náusea, né? Tem aqui um inglês que é Parents, Lulu Santos, né? Aquela porcaria de Malhação, tava na época, né? Pitty, Cazuza, The Doors, que mais aqui? Pink Floyd, AC/DC, Metallica, Jonas Brothers, NX Zero e Cachorro Grande. Ele cita aqui vários na lista, né? Mas enfim, realmente é algo tacanho, é algo assim terrível, porque a música brasileira decaiu já nessa época. Essa época também era a modinha do tal do pop, de música que tocava em Malhação, né? E o pop realmente veio para destruir. O pop abriu espaço aí para essa porcaria que nós temos hoje, que é o pagodão da Bahia, que inclusive eu já curti muito no passado, assim como já fui para carnaval também, para a festa da carne, né? Mas enfim, Deus me tirou daquilo ali, graças a Deus. Que mais? E aí abriu porta para o funk, para tudo isso, tudo que é de ruim, veio através do pop, que abriu as portas, né? Que era o pop, realmente era música para adolescente, né? Adolescente, rebelde, se rebelar contra os pais, tudo mais, sair de casa. Aliás, quando você analisa a novela Malhação da época, que nem sei se essa porcaria passa ainda hoje, mas você via, né, que era realmente um mundo bem jovem, o jovem começando a transar, falando de camisinha na época, aquela coisa toda, ou seja, só realmente trouxe uma promiscuidade para o Brasil, né? Essa é a verdade. E quando eu falo isso, eu quero dizer que a música é prima da poesia. É importante você apreciar uma boa música, mas você não via nenhum desses jovens aí cantar uma música clássica, tocar uma música clássica. Só música de jovem. É para fumar maconha ou é para poder fazer sexo a rodo, apesar que na época não tinha esse número de promiscuidade alto. Obviamente que não, isso é fato. Mas mesmo assim, tudo música de jovem rebelde. Agora você não vê ninguém tocar uma música clássica, por exemplo, um dedilhado clássico. Você não via. Essa é a questão. Se você gosta de tocar violão, ótimo, né? E se você pretende comprar um, compre, tá? Mas aprenda, toca uma música estrangeira quando você estiver aprendendo um idioma que é muito bom, né? Eu já toquei várias em espanhol, quando eu estava aprendendo espanhol, né? Vou aprender algumas em inglês também, né? Que estou estudando inglês, né? E quero estudar italiano, francês e estudar latim também. Então muito bom, né? Porque a música você vai sincronizando o idioma, né? Vai tocando na sua casa e tudo mais. Mas enfim, agora naquela época realmente não se fazia um bom uso do violão. Ali realmente é só jovem rebelde mesmo, né? Tentando se provar para a sociedade e obviamente que em casa respondendo os pais, enfim. Eu sou de uma época que tinha hora para você chegar em casa, viu? Mesmo que você seja homem. Mulher então é mais cedo ainda. Às vezes final de semana, sábado, né? Sexta-feira e sábado aí poderia ficar às vezes até mais tarde, só que ainda assim na casa do vizinho, conversando com um colega. E o pai e a mãe estavam ali olhando. Na hora que realmente dava o horário, 10h30, 11 horas, isso porque era sexta ou sábado, já te chamar para você subir, entende? Aí o coleguinha lá subia também para a casa dele e você subia para sua casa e pronto. Isso quando era sexta e sábado. Dia de semana, meu amigo, é 8h30, 9 horas, né? E sem contar aqueles dias que seu pai não queria deixar você sair, e é isso mesmo, você tem que obedecer, tá entendendo? Mandar você estudar mais, se porventura você tirasse uma nota baixa, por exemplo, enfim. Mas tinha isso, eu vivi isso, para você ter ideia, minha pré-adolescência. Depois disso, já foi. Então essa era a época. E infelizmente eles acabavam reproduzindo, porque esses cantores brasileiros, a maioria deles realmente só cantavam lixo, tá? Esses atores, por exemplo, né, que não estão nem aí para a educação no país, eles colocavam os filhos dele para estudar lá fora. Por isso que não estavam nem aí para a educação no país, para essa educação padronizada. A educação padronizada só vai criar burro, tá? Mas enfim, os cantores também, essa porcaria de MPB, né, que também estragou o país. E foi tudo isso aí que foi dando espaço para músicas mais da hora, como o pop, que foi dando espaço para o pagodão, para o funk, para essas coisas que a gente vê hoje aí, essas músicas de baixo nível, que agora eles estão realmente falando o palavrão mesmo, né? Desses refrões que eles fazem, né? Dessas rimas terríveis que eles fazem. Mas tudo isso, né? Por quê? Porque os jovens acabavam cantando isso e proliferando isso, né?
em todos os cantos. Agora, obviamente que eu sou a favor da música, eu não sou anti-música, claro que não. Agora, isso que eu falei, isso aí não é nem música, isso aí são deformações musicais, é diferente. Música é uma música clássica, eu gosto meio de música romântica, mas obviamente, né, na década de 80 para trás, né, outras músicas também, né, músicas regionais também, mas assim, sempre antiga. Até filmes, para você ter ideia, eu só assisto filme, a maioria, exclusivamente recentemente, né? Sempre filme preto e branco, ou quando a televisão começou a ficar colorida. Se você for analisar, assistir filmes antigos, você vai ver o que eu estou falando. Você não vai nem querer mais assistir filme atual. Vai te dar vontade de vomitar. Mas você tem que fazer a primeira comparação. Assista filmes da década de 50, da década de 40. Essa semana eu assisti um filme de 1939, foi até um filme em espanhol. O nome do filme era Mi Vida Alrededor, ou seja, Minha Vida ao Redor. Inclusive o ator é fabuloso, 1939, entende? Mas é isso, de todo modo, o violão é muito bom, né? Um instrumento, você pode tocar suas músicas bonitas, antigas, músicas clássicas, em sua casa, né? É muito bom para auxiliar você também no idioma estrangeiro que você está aprendendo. Se aprender uma música que você gosta, você vai estudar o texto dela primeiro, é claro, né? Tem algum vídeo aqui, acho que tem algum vídeo no canal falando sobre como aprender idiomas, né? Você estuda o texto da música primeiro e depois você começa a cantar, e aí pega as notas dela e é algo assim, essencial, é muito importante, né? Mas quando você volta e vê tanta porcaria que foram criadas, né, tanto de música quanto de filmes, né, realmente é algo tenebroso, é algo tenebroso. E que me fez agora recordar depois que eu vi esse texto aí de Silvio Coerite na internet. Esse texto é bem antigo, viu? Ele falando sobre essas rodinhas de violão na época, né, que ele odiava. E realmente era isso, era muita hipocrisia que tinha na época. Mas enfim, de todo modo, está aí a reflexão. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido ao vídeo até aqui. Não se esqueça, sempre busque ouvir músicas de qualidade, músicas que tragam uma edificação, né, para você, né? Não somente música clássica, tem outra, eu gosto de hinos também, né, louvores, mas obviamente que louvor é uma coisa, gospel é outra coisa. Gospel é uma nojeira, né? Gospel é algo novo, começou dos anos 2000. Agora, se eu pegar louvores antigos ao nosso Deus, é incrível, né? Inclusive, acho que eu já até trouxe aqui um louvor antigo. Mas sempre assim, década de 80 para trás. Em geral, década de 80 para trás. É isso. Você vai investigar um assunto, você vai sempre retroceder. Vai escavando o assunto para você entender o que é que você está vivendo, qual é a conjuntura que você está vivendo agora. Porque não era assim. Entende? Não era assim. Mas muito obrigado mais uma vez e hasta pronto.